nós que já andamos há alguns anos em Congressos de Espírito Santo, se este fosse um concílio, seria o 7º do Espírito Santo em Alenquer. E, portanto, para quem faz já o percurso de Congresso de Espírito Santo, também tem um significado alargado. Por isso queria saudar a direção científica, a coordenação científica pela grandeza deste Congresso e também Alenquer, porque foi sempre um sonho para todos os comunicantes esta referência a Alenquer e sei o significado que tem este Congresso ser em Alenquer, porque deixou de ser um mito Alenquer nos nossos discursos e passa a ser uma realidade o facto de hoje estarmos aqui. A minha comunicação está mais na área da pneumatologia e portanto, de ver o Espírito Santo como o nosso programa social. Embora, à medida que fui elaborando o trabalho, parece que acaba num programa militar. Começa em social e acaba em militar. E já vemos como é que chega lá. Não é possível tratar a pneumatologia fora da teologia, da cristologia e da antropologia. Na teologia atual, há uma atenção particular por relacionar o mistério da Trindade com a realidade histórico-comunitária, onde perguntamos se a Trindade, como mistério de Deus, se o Espírito Santo, como é vivido na praxis, pode configurar um programa social. E, em concreto, se a estrutura social que as festas comportam, suportada por esta multivisão teológica, pode contribuir como celebração e manifestação da fé trinitária para a construção da sociedade e da Igreja. A afirmação que o Espírito Santo é o nosso programa social é tomada de um teólogo ortodoxo, Nikolai Fedorov, que diz: a Trindade é o nosso programa social. Maria queria partir desta premissa que não é uma questão regionalista ao dizer que o Espírito Santo é o nosso programa social, não é querer tornar o Espírito Santo açoriano, porque até vem deste teólogo ortodoxo russo, quando diz a Trindade é o nosso programa social. Eu, ao ler esta obra, pensei também numa outra dimensão: o Espírito Santo é o nosso programa social. Quando há filósofos a afirmar que da doutrina da Trindade não se pode deduzir nada de ordem prática, por transcender todos os conceitos, por ser algo incompreensível e inútil para a vida moral que não serve para nada na prática, outros há que reconhecem que a Trindade deu que pensar, até reconhecerem que só a vida em comunidade é a verdadeira vida divina, que se faz a si mesmo divina. Deus é um animal social. Este pensamento simples, esta verdade natural inata ao homem, é o segredo do mistério sobrenatural da Trindade, referiu Barth. Assim, é possível reconhecer que o mistério da Trindade é pensado, acreditado, narrado, confessado e contestado, para que não seja considerado um absurdo, pese embora todos os limites da mente e linguagem humanas, sempre desproporcionais ou inadequadas. O tema cabe na teologia prática, pois metodologicamente, nas modernas teologias da ação, a praxis procede da reflexão e a teoria. Primeiro é o compromisso de amor e do serviço. A teologia vem depois, é um ato segundo. É o que acontece com o culto popular do Espírito Santo. Primeiro vem a ação, a reflexão é secundária. É o que nós estamos a fazer agora. Antes vem o império e a festa com o seu compromisso. O Espírito Santo é mais dado ao amor do que ao pensamento e à lógica. E a religiosidade popular gosta mais da ação e da prática do que do ensino e das normas. O Deus da filosofia clássica grega não tem referência interior alguma à história, ou a que o Novo Testamento chama de profundidades que só o Espírito pode prescrutar. Mas já para o povo de Israel não é assim. A questão que se põe é sobre a presença de Deus, se Ele está entre nós ou não. Não se trata-se de Deus como um absoluto em si, mas de Deus entre nós. Esta presença denomina-se no Novo Testamento de pneuma. Eis o que está na origem da pneumatologia e teologias da história que nos ocupam durante o Congresso. A relação entre fé trinitária e a comunidade humana, eclesial ou social, ou seja, teologia e política, não pode ser de índole direta.
O reflexo de Deus no âmbito do criado é Jesus o Cristo, e por isso qualquer forma de governo, mesmo no império do Espírito, não pode ser o reflexo direto de Deus. Além da desproporção, há de contar com o caráter profissional deste mundo. Além disso, a fé na Trindade dá precedência à dimensão da relação e da comunidade, de igualdade e de participação, ao entrelaçamento e complemento recíproco diante de uma unidade fechada em si mesma. Descobrimos a referência da identidade e unidade pessoal no outro. Só uma comunidade de irmãos e iguais, ainda que com dons distintos, sem qualquer tipo ou poder de classes, sem opressão ou exploração, pode refletir a imagem de Deus Trino que o culto popular nos inspira e manifesta. Nesta comunidade de irmãos, a que se chama Irmandade do Espírito Santo, os irmãos definem-se pela relação interpessoal e não pelo seu poder ou haveres, onde tudo se partilha, onde a autoridade é serviço, se não mesmo suor, excetuando-se as qualidades pessoais que, doadas, permanecem em cada sujeito. A pneumatologia é uma doutrina da ação, ou seja, é a consideração que o Espírito Santo só indiretamente se conhece. E quando isto acontece, não é ao Espírito em si mesmo, mas através da sua ação na criação e na história, reconduzindo as mesmas à sua perfeição e verdade total. Quando os cristãos confessam a Trindade de Deus, estão a afirmar que Deus é único, mas não é solitário, fechado em si mesmo. É um ser solidário. Deus é comunidade, vida partilhada, entrega e doação mútua, comunhão gozosa de vida e de amor. Teólogos contemporâneos católicos, ortodoxos e protestantes pensaram as consequências práticas da fé no Espírito Santo e na Trindade, tal como a questão do monoteísmo como problema político, a construção do reino de Deus a partir da Trindade, a Trindade como mistério e como história, a relação da Trindade com as famílias, a sociedade e a libertação, a tomada de consciência do mistério da Trindade na sociedade, onde cabem as diferenças, mas não os desníveis de classes sociais, e ainda a relação do Espírito com os povos e a sua libertação. À pergunta se o Império do Espírito Santo configura um programa social, ainda que sem indicações técnicas, mas com sentido, a resposta é afirmativa. O Espírito Santo aporta algo de fundo, de valores, critérios e atitudes que fazem um mundo mais humano e fraterno, alegre, justo e misericordioso, apropriado para a vida humana em sociedade e igreja, mais perto do projeto de Deus, em comunhão com a vida intradivina e como antecipação e experiência do reino, dizemos, soberania de Deus. Vem tudo isto a propósito das festas do Império do Espírito Santo, com programa social e comunitário, inspirado na religião e na fé que se fazem cultura. Nos Açores, a fé e a religião e a cultura têm uma notória centralidade nas pessoas divinas da Santíssima Trindade, nas quais o mistério de Deus se revela e se comunica. Jesus Cristo, que é uma referência, sobretudo a mais conhecida na imagem do ex-homo do Santo Cristo, e a partir do Santo Cristo ou da imagem de Jesus, o Espírito Santo. Portanto, uma pessoa divina está mais ligada ao sofrimento, ao sacrifício, e a outra mais à alegria e à liberdade. Isso aparece nas marcas da espiritualidade açoriana, até nos símbolos também de armas da própria região, tanto aparece a cruz da Ordem de Cristo, como aparece a pomba do Império do Espírito Santo. Há quem queira ver nesta manifestação uma questão meramente cultural, para evitar questões religiosas. Mas, na verdade, a dinâmica do Império do Espírito Santo tem todos os elementos que a sociologia da religião usa para caracterizar o fenómeno religioso. Primeiro, há uma crença, uma fé, uma pessoa acreditada. Em segundo lugar, há um culto, em casa de mordomo, com altares e orações, no Império também com altares e orações, e na Igreja com a missa e a coroação. Por exemplo, na Ilha das Flores, ouvimos há poucos dias as pessoas livremente organizadas, sem a presença do padre, a oferecerem o terço, é assim que dizem, oferecer o terço cantando: glória seja ao Padre, glória seja ao Filho, com amor também,
que Ele é um só Deus, três pessoas distintas, agora e em sempre, sem fim. Amém. Na ilha terceira também ouvimos há dias os cantadores populares no dia do pezinho dos bezerros cantarem diante do império. Tens o cetro, tens a coroa e tens toda a divindade. És a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em terceiro lugar, há uma prática moral ou comportamental, que no caso é a generosidade, a dádiva, a alegria, a partilha da riqueza, subejamente praticadas. Há uma moral do dom, mais do que do sacrifício e da penitência. E, finalmente, o quarto elemento participa da sociologia da religião, há uma organização bastante livre, mas não confusa, com uma hierarquia, desde um imperador, um mordomo, um procurador, um rei da coroa, um alferes da bandeira, um cabeça da festa, os irmãos, etc. Portanto, temos todos os elementos para dizer que, de facto, se trata de religião, ou segundo a sociologia que a estuda, tem os elementos que caracterizam a religião. A 35 de dezembro do ano passado, os párocos da Diocese de Angra comunicavam ao seu bispo a existência de 308 Irmandades do Divino Espírito Santo, nas 165 paróquias de Sosús, o que dá uma média, estamos a falar hoje, de 2 Irmandades por paróquia ou preferencia. Disto média, pois todas têm pelo menos uma Irmandade, chegando no máximo a 8 na mesma paróquia. A maior parte delas tem personalidade canónica ereta pelo Bispo de Angra, com a participação ao Governo Regional de Sosús, nos termos do artigo 10º da Concordata, e o Registro Público de Pessoas Coletivas Canónicas. Porquê é que agora aparece mais esta obrigação da institucionalização ao registro das Irmandades? O mesmo que acontece quando alguém aparece morto em casa muito tempo desaparecido com uma carta das finanças. É precisamente pela questão fiscal, atentamente por causa do IMI. E, portanto, hoje não são os bispos que controlam as Irmandades, são o Ministério das Finanças e da Justiça. E, por exemplo, nesta altura, o Ministério da Justiça anda no registro de pessoas coletivas canónicas. E as Irmandades não fogem também a este controle, que já não é o controle dos bispos, mas é o controle das finanças. E, portanto, também por essa via é necessário uma instituição, a aprovação de estatutos, se é canónica, a sua direção canónica, a participação ao órgão do governo próprio, a sua inscrição no Ministério da Justiça, Ministério das Finanças, e de maneira que, por isso, hoje nunca houve um controle tão apertado das Irmandades do Espírito Santo como há neste tempo. Até mais que não seja, por exemplo, a isenção de IMI sobre um império ou sobre outros bens que sejam necessários na isenção de impostos. Para além desta questão, parece de fundamentação na teologia da Trindade sobre a dimensão comunitária e social das festas, o que é próprio, de facto, do culto do Espírito Santo e da Trindade, gostaria de dar um exemplo no último quartel do século XIX com um bispo, Dom João Maria Pimentel, que nas descrições que há, sobretudo entre linhas, parece que é mais importante o que a gente tira das entrelinhas do que das próprias linhas. Não sei, Sr. Presidente, quanto tempo é que tem para dar este caso do século XIX? Está a falar há cerca de 15 minutos. Bom, então, pelo menos mais uns 5 minutos para ver Dom João Maria. Estamos a falar Ilha das Flores nos finais do século XIX. Que a propósito das atribuições dos ouvidores da Diocese de Angra, dá-lhes a faculdade de concederem licença para se poderem celebrar as festas do Espírito Santo fora do tempo marcado, havendo para isso causa justa e razoável. O tempo marcado é sempre da noite da Páscoa, começa aí a noite do Espírito Santo, a Vigília Pascal, até ao domingo da Santíssima Trindade. Aliás, a prática do bolo era tão do agrado do povo que este mesmo bispo, no dia da sua entrada na Diocese, no ano 1871, não fugiu à regra, dado que no adro da Sé achavam-se dispostos sobre bancos muitas centenas de grandes rações de carne e pão para serem distribuídas pelos pobres em honra do novo prelado, as quais ele abençoou solenemente quando saiu da Sé. O cenário é o de um dia do Espírito Santo nos Açores.
Imaginem um bispo entrar na sua diocese e o átrio da catedral cheio de esmolas, de carne e de pão, para dar aos pobres que ali ocorressem. Na primeira visita pastoral à Ilha Terceira, no ano de 1874, Dom João Maria confronta-se com a prática do Império nas paróquias de Ribeirinha e das Lajes. Na primeira acompanharam cerca de 400 membros da Ordem Terceira da Penitência. Numa paróquia que não tinha 3.000 habitantes, 400 membros eram terceiros franciscanos. O que até há poucos anos era 1/4% da população era terceira franciscana. O bispo crismou 1.263 pessoas nesse dia e diz que, como é costume e devoção dos povos da Diocese de Angra, em todos os domingos, desde o da Pascuela até ao da Santíssima Trindade, levar à Igreja o emblema do Espírito Santo como uma pomba pousada sobre uma coroa, que um irmão recebe sobre a sua cabeça, imposta pelo soberano. O irmão do Divino Espírito Santo daquele dia teve a glória de ser coroado pela Excelência Reverendíssima, que boa vontade se prestou a praticar naquele ato de piedade. No dia de Pentecostes, desse ano de 74, Dom João Maria descreve a sua primeira experiência do dia do Espírito Santo dos Açores. Reconhece o dia de Pentecostes como um dos mais solenes para a Igreja e o de maior regozijo popular na Ilha Terceira. É este dia vulgarmente conhecido como o Dia do Bodo. Em todas as freguesias há grandes reuniões populares que passam a maior parte do dia em festejo à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Começa o dia de festa por levarem à Igreja em arte processional o emblema do Espírito Santo, com uma pomba pousando sobre uma coroa, e um dos irmãos traz depois a coroa sobre a cabeça, tendo de ser imposta com determinado cerimonial pelo sacerdote que celebrou missa conventual, a qual assiste quase todo o povo que vem tomar parte das festas. Depois da missa, vai a pessoa coroada, chamada imperador, em procissão com o reverendo parco e clero, a uma casa onde há muito pão cozido, vinho e, em algumas partes, rações de carne, para se proceder à bênção destes comestíveis, que são repartidos por todos os assistentes e pelos pobres no meio da maior alegria e contentamento. E, assim por diante, este bispo, quando chega, vai descrevendo com pormenores nas visitas pastorais o que lhe acontece em dias do Espírito Santo. E é curioso que praticamente a visita é interrompida. O bispo diz que não é possível fazer mais nada nesses dias senão aquilo que é prática do culto popular do Espírito Santo. Fala sempre que o contentamento é enorme, a alegria é enorme e portanto, o bispo que se limita a fazer é tornar mais solene a missa e ele próprio a presidir ao ato da coroação. Aqui gostava de descrever de um modo mais pormenorizado, mas penso que o tempo não vai dar para a descrição, que é um problema entre duas irmandades. Estamos a falar de uma freguesia chamada Faxanzinha, na Ilha das Flores, portanto o concelho mais ocidental da Europa, o concelho das Lajes, em que nestas festas de 1876 o bispo confronta-se com duas irmandades que estão uma contra a outra e em que de facto o alvoroço na freguesia é tal que a própria ordem pública fica posta em causa. Então, da ilha apelam uma força militar que vem da ilha do Faial. E do Faial mandam 20 praças, primeiro depois 30 praças, para pôr a ordem pública na freguesia. E, portanto, está descrito com muito pormenor, numa ilha onde não havia militares nas Flores, isto por causa da festa do Espírito Santo, e, portanto, aqui não é uma questão, podemos dizer, da ordem doutrinal, nem é propriamente o bispo a pôr algumas reservas em relação à festa. O problema que se vê, às vezes, é que na origem das irmandades criam-se incompatibilidades que podem gerar, de facto, esta desordem pública. E aqui, depois na publicação, poderão ver o papel do bispo, é um papel de mediação e dizer, bom, o que é que o Espírito Santo quer? Se quer é a paz e a alegria e o entendimento, é impossível que isto seja do agrado do Espírito Santo. E, portanto, fica depois para a publicação para ver as entrelinhas destes dois bispos, do Dom João Maria, nestas visitas pastorais à Terceira, às Flores e também ao Pico. Queria aqui fazer uma referência ao Império de São João do Pico, cujos estatutos são aprovados também nessa época pelo Governo Civil da Horta e são comunicados depois ao Ministério do Rei.
em que, apesar dos estatutos terem uma aprovação de uma autoridade civil, se diz aí que era função da Irmandade apoiar a paróquia em tudo o que pudesse, inclusive a Igreja Paroquial, e que dos seus rendimentos da Irmandade, aquilo que tivesse ao seu alcance fosse doado também à paróquia. E a outra dimensão que aparece nas várias casas do Espírito Santo, quer no Pico, quer nas Flores, era a questão da instrução primária, com o apoio do Bispo. O Bispo, por exemplo, em Ponta Delgada das Flores, diz: qual foi uma grande conquista que tive, como mordomo com a direção da Irmandade, permitir que a instrução primária passasse a ser dada na Casa do Espírito Santo. Estamos a falar em Ponta Delgada das Flores, mas o mesmo faz referência a São João do Pico, ou seja, quando a gente vê, às vezes, a Irmandade contra a paróquia, contra outras dimensões da comunidade, não, das suas próprias receitas oblatas, fala-se em oblatas, que seja para a Igreja Paroquial dentro das suas capacidades. E além disso, que a Irmandade também se ocupe da instrução primária, se isso facilitar a vida às pessoas. Vamos terminar. No relatório que já foi citado, e não vou aqui fazer referência ao relatório que já foi referido por dois conferencistas, há uma parte que ainda não foi, parece-me, referida ou tem por nenhum deles, que é nesse relatório que um bispo, Dom Francisco José, depois de Dom João Maria, escreve, então, no tempo do Papa Leão XIII, ele pergunta, faz umas petições ao Papa no final do relatório e diz assim: em todas as ilhas dos Açores estão em prática, por ocasião dos festejos ao lírico Espírito Santo, como são descritos no capítulo 6 deste relatório, o uso de uma coroa e um pequeno sete de prata, encimado por uma pombinha, a que o povo chama o emblema do Senhor Espírito Santo. E é que presta a verdadeira veneração, por ser benzida e destinada à coroação dos imperadores ou devotos, que fazem semelhante promessa ou ato em honra e louvor da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta coroa e cetro assim benzidas são mudadas de umas casas para as outras, destas para a Igreja e ainda daqui para os respectivos teatros ou casas do Espírito Santo, por ocasião das coroações e distribuição do bolo aos pobres, com acompanhamento de fiéis em forma de procissão. Na Igreja e no ato das coroações, o referente padre ou outro sacerdote com consentimento seu, revestido sobre lixa e estola e quase sempre de capa das peles, costumam invocar o in venia creator, aspergir com água benta à pessoa imperador que se tem de ser coroado, incensar a coroa benzida e colocar esta na cabeça do mesmo imperador ou devoto, ultimando o ato conversivo, emite e espírito eterno mérito e a respectiva oração ao Divino Espírito Santo. E pergunta então ao Bispo no relatório, imagina ao Papa ou a alguma congregação, pode continuar-se a permitir ou tolerar todos ou algum destes usos e costumes inveterados e identificados com os sentimentos religiosos do povo e difícil extirpação? Ou haverá em tudo isto alguma coisa que seja menos conforme ao Espírito da Santa Igreja e convenha extinguir ou modificar? O Bispo atrás já tinha dado a resposta, a sua opinião, dizendo que, de facto, achava melhor que não era da opinião de extinguir nem de combater, porque era um lugar de socialização, de convivialidade e de regozijo. E termino apenas com um parágrafo, depois os outros pormenores ficam escritos, que é o espírito, por um lado, com os seus movimentos religiosos de tendência pentecostal, e a religiosidade popular, por outro, são dois fatores, cada um por si seria o bastante para o fenómeno da desinstitucionalização do cristianismo católico, pelo que não é de admirar a relação equidistante entre as Irmandades e as Confrarias do Espírito Santo e as instituições oficiais da Igreja Católica. O Espírito Santo seria o bastante para este fato e as confrarias o tanto. O culto do Espírito Santo marca indelevelmente a cultura açoriana, que nós somos missionários no mundo. Deus é o Espírito Santo da Trindade, fonte de misericórdia e de irmandades. Faz içar a bandeira vermelha do Império da Liberdade e da Fraternidade, com a possibilidade de coroar o mais pequeno dos presentes. Espírito que se encarna na terra e na cultura do pão, do vinho e da carne.
O Espírito conduz-nos à verdade, que mantém viva a esperança e a utopia contra qualquer forma de idolatria e exploração. Este quadro axiológico de raiz espiritual está na base de uma cultura açoriana que permite incluir e está pronta a expandir-se. É, de facto, um programa social a não perder, mesmo em horário laboral.